Bem-vindos ao canal. Gostaria primeiramente de pedir, como sempre, com todo mundo, para se inscreverem, compartilharem, dar seu like ou seu dislike. Então, como eu mencionei no vídeo passado, peço desculpa, o vídeo ficou baixo. Eu resolvi não removê-lo porque eu acho que até os erros que às vezes que a gente comete serve de alguma coisa, né? Serve para agregar, para evoluir, algo do tipo. Então, eu decidi montar um projeto nesse canal onde eu traria uma obra literária, tentaria dividir a explicação delas por capítulo, né? Se um capítulo for pequeno, eu consigo até trazer a fundamentação em um vídeo só, juntando dois capítulos. Como nessa obra esse capítulo é um pouco grande, então eu decidi fazer esse resumo desse capítulo, né, num vídeo, que eu acho que fica muito interessante para as pessoas verem. A obra continuaria com a minha luta de Adolf Hitler, e eu vou tentar trazer, no meu ponto de vista, as informações mais importantes que eu vejo dentro desse capítulo, né? E então, eu espero que contribua para o conhecimento de pessoas que não têm o hábito de lerem obras clássicas ou contemporâneas, ou até mesmo também para trazer algum debate sobre alguma informação que eu possa deixar passar, que talvez eu não considere tão importante quanto, e também talvez para refutar, né, que a pessoa pode entender, aquelas pessoas que têm o hábito de ler, dizer assim, não, talvez você tenha entendido de forma errada, e a gente pode, quem sabe, no futuro, abrir um bom debate a respeito do assunto. Roda a vinheta e vamos para o capítulo 3. Pois bem, vamos começar, né, o nosso belo resumo do capítulo da obra Minha Luta. E esse capítulo se denomina Reflexões Gerais sobre a Política da Época e Minha Estada em Viena. Então, ele começa esse capítulo falando a respeito de estar convencido sobre os aspectos políticos. Ele comenta muito que ele frequenta o parlamento, né? E ali serve muito para o seu conhecimento de causa, né? Então, por ele frequentar muito o parlamento, ele começa a enxergar a política da sua forma. E eu comecei a fazer as anotações em cima disso para tentar entender a fundamentação do seu pensamento teórico, né? E ele diz que está convencido de que um homem, salve raras exceções, com menos de 30 anos jamais poderia ser dotado de atividades políticas, porque na visão dele o homem não teria o amadurecimento suficiente para tal. Ele deixa específico que tem raras exceções, mas no geral ele vê isso de forma prejudicial. Depois ele vai fazer uma análise sobre os motivos que, segundo ele, impede a prosperidade, né? E ele fala muito a respeito de erros, ele cita alguns erros, e depois de citar esses erros, que eu vou trazer um pouco mais à frente, ele vai falar muito a respeito de como resolver esses problemas desses erros. E ele fala que o primeiro é adquirir uma língua una, né, e pura, alemã, um sentimento nacional uno e puro, é mais ou menos dessa forma que ele trata, ipsis literis, né, como a gente vê, assim, está escrito bem específico como deveria ser para ele. E esse processo deveria começar nas escolas, e essas escolas teriam que ser estatais, porque, segundo ele, somente o Estado que poderia promover esse desenvolvimento. Sem o Estado isso não aconteceria. E para o Estado conseguir isso, teria que ter esse aparelhamento, e ele ainda fala mais a respeito de um aparelhamento absoluto, a palavra que ele usa, né? Ele deixa isso específico no começo do capítulo. Para ele, a centralização do Estado teria que ser absoluta e obstinada, é as palavras que ele usa, porque na visão dele o Estado teria que ser produtor e provedor de tudo, né? Sem essas fontes estatais não haveria solução para os problemas ao qual ele ali identificava.
Ele vai falar também na página 58 a respeito da Revolução de 1848, que no ver dele, ele enxergava que ali viam-se muitos intelectuais da época, viam muito uma luta de classes, porém ele via um grande conflito racial, é assim que ele vai ver. Na página 58 ele deixa muito específico a sua visão a respeito desse evento histórico. E ele diz que o grande responsável disso é a democracia ocidental, pois na visão dele a democracia ocidental era um ambiente muito propício para a propagação do marxismo. E ele explica, fundamentando da seguinte forma, que no parlamento, quando um parlamentar era eleito, ou era para defender uma profissão, ou para defender uma maioria. E quando você se vendia a essa maioria, se vendia esse pensamento de maioria, reprimia a aparição de um grande estadista, né? Alguém que teria um conhecimento fora do comum, alguém que trouxesse a responsabilidade para si. E no momento que você vamos assim, dividir essa responsabilidade em você ter que agradar um certo grupo, você deixa de procurar o bem para todos. É mais ou menos dessa forma que ele vê. E ele diz que é por isso que a democracia ocidental, na visão dele, era um ambiente muito propício para o marxismo e assim ele não via com bons olhos. Na página 64 tem um trecho que eu vou abrir aspas que deixa mais fundamentada a visão dele a respeito desse ambiente, segundo ele, hostil, né? Um ambiente muito favorável para o marxismo, e ele fundamenta a importância de grandes homens, né? E homens que tivessem coragem, e o parlamento dividia a responsabilidade entre muitos, então como dividia entre muitos, para ele, as palavras que ele usa são essas, covardes, né? Ele diz que a lei fomentava um ambiente de covardes. Eu vou abrir aspas, na página 64, abre aspas. Uma coisa não se pode e não se deve esquecer. A maioria jamais pode substituir o homem. Ela é sempre advogada, e não só da estupidez, mas também da covardia. E assim como 100 tolos reunidos não somam um sábio, uma decisão heróica não é provável que surja de um centro de covardes. Fecha aspas. Então, essa parte do capítulo fica muito à mercê da visão dele, dos problemas, né, que estavam envolvendo ali Viena na época, e como ele participava bastante do parlamento, ele foi criando esse conceito para si. E é um capítulo onde ele fala muito do parlamento, então ele diz que, ele até reconhece que alguns homens são eleitos por suas habilidades, né, seu conhecimento individual. Porém, esses homens muitas vezes só faziam parte de 1/10 do parlamento, e seria uma ideia muito tola em confiar o futuro da nação a 500 homens, é assim que ele usa o termo, que entre esses 500 homens, 10% somente tinha algum conhecimento técnico em economia ou em educação, e assim sucessivamente. Então ele achava uma ideia tola, e ainda tinha uma questão que para ele era essencial: a responsabilidade era do parlamento como um todo. Então, quando eram tomadas decisões erradas, e essas decisões, no lugar de ser distribuída para a pessoa, que a responsabilidade ser cobrada de quem cometeu o erro, não, era distribuída em todo o parlamento. Então isso fazia com que o parlamento se resguardasse no erro do coletivo, né? Não tinha um erro, não tinha como você cobrar um erro individual. E ele vai continuar fundamentando, né, que esse ponto de vista dele, a forma de ele ver o que estava acontecendo na época, era sobre a influência de ele ter passado ali 2 anos frequentando o parlamento e tentando absorver as ideias, né, e os acontecimentos em cima das ideias. E ele vai dizer que uma das conclusões também que ele chega é que o enfraquecimento do Estado de Habsburgo é de grande responsabilidade do parlamento,
E ele vai além, ele vai dizer que isso também tem muita influência da religião, onde, segundo ele, a religião está sendo usada para fins políticos partidários, e ele diz que essa utilização tem muito culpa da Casa de Habsburgo, e por ele estar vendo dessa forma, né, ele se prontifica a ficar do lado do Partido Nacionalista. Ele diz que essa ascensão, a análise que ele faz para explicar assim, a forma que estão utilizando a religião para fins políticos é a grande ascensão do Partido Cristão Socialista. E por isso está acontecendo, ele decide tomar um partido, um viés, e ele se prontifica a ficar do lado do Partido Pan-Germânico Nacionalista, sobre as ideias de Georg von Skurk. Não sou bom de pronúncia, mas eu acho que esse é o nome. Para ele, as ideias de Skurk eram as ideias mais sólidas para resolver os problemas básicos. Porém, o Skurk pecava em transmitir essas ideias para as massas. Em contrapartida, as ideias do Dr. Karl Lueger, assim, também como sou ruim de pronúncia, perdoando aí se a pronúncia ficar errada, mas ele vai dizer que o Dr. Karl ele tem uma facilidade mais de falar melhor com as massas e transmitir suas ideias, e ele vai fazer essa análise explicando que o Partido Socialista Cristão Socialista, ele toma um espaço, né, que era um espaço que quem tinha era o Partido Clerical. Então, só em tomar esse espaço já era uma grande prova de que tanto estava se usando a religião com fins políticos partidários, como também o Dr. Karl tinha uma facilidade muito grande de falar mais simples com o povo, né? E o Partido Nacionalista cometia o erro de falar só para quem queria ouvir. E ele faz essa análise citando os comícios, dizendo que quem vai aos comícios normalmente são as pessoas que estão ali para ouvir o que elas querem. E eles teriam que adotar uma estratégia um pouco diferente e tentar falar para quem não está ouvindo, e eles teriam que fazer isso tomando parte do parlamento, para tentar mudar a máquina de dentro para fora. Como ele via o problema racial como o problema número 1 do Estado, ou Reich, como assim denominavam, né? Ele dizia que o Skurk não conseguia transmitir essa análise para o povo, né, de forma simples, né? Ele falhava muito nisso. Então, como ele via isso como um problema número 1, ele via algo a ser resolvido, e ele enxergava que também o responsável por essa contaminação seria a igreja, né? A igreja, segundo ele, mandavam padres tchecos para fazer uma eslavização do Estado, utilizando uma tática para ele assim muito visível, que seria assim: os padres tchecos eram alocados pelas paróquias que, segundo ele, nessas paróquias elas eram puramente alemãs, e assim faziam uma contaminação de cultura, né? E assim a cultura alemã ficava contaminada, e assim impedia que houvesse um projeto ou uma cultura de que houvesse uma língua una, pura, um sentimento nacional uno e puro. E isso poderia ser até copiado, já que isso estava dando certo usando pela igreja, eles poderiam fazer algo parecido, né? Então ele vê as ideias de Dr. Karl assim, como boas nesse ponto, já que ele tinha conseguido isso perante o Estado com a ascensão do partido. Ele vai reconhecer no Dr. Karl que ele consegue falar melhor com as massas utilizando dessas ferramentas, né, que seria o antigo espaço do Partido Clerical. E assim termina o capítulo, ele fazendo essa análise, né, dessas duas mentes, ao qual um influencia muito ele politicamente, e o outro não é que vai influenciar ele, mas que ele, por mais que está do lado oposto e não vê com bons olhos aí algumas ideias, ou grande parte dessas ideias, porém ele reconhece o êxito das ideias executadas. Finaliza aqui esse vídeo.
provavelmente, próxima semana a gente já vem aí com o próximo capítulo, 1 ou 2, que já está com tempo que eu li esse livro, eu estou relendo e fazendo essas anotações, e assim trazer mais um resumo sobre o quarto ou quinto capítulo dessa obra. Espero contribuir aí com o pensamento e o debate para essas obras que ficaram, né, e ficarão para todo sempre, no meu ver, na cultura da humanidade.